Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Henrique e nesse estudo nós vamos dar prosseguimento à nossa abordagem envolvendo a história e a sociologia. E para isso a gente vai nos servir de um texto histórico que traz para o debate a questão da morte. Então, em meio à pandemia do Covid-19, a presença da morte ela parece ter se tornado mais evidente em nosso meio e nos faz pensar sobre o seu sentido, né? Então, para alimentar a reflexão, nós vamos debruçar sobre um texto bem pequeno, num capítulo de um livro chamado Ano 1000 ao Ano 2000, na Pista dos Nossos Medos, que é de um historiador francês chamado Georges Duby. Para a gente poder entender como o tema da morte ele encontra significados variados de acordo com o contexto cultural e das diversas sociedades ao longo do tempo. Para você ter uma ideia dessas diferentes percepções, eu posso te adiantar que enquanto para a gente a morte em si é muito mais inquietante, para os homens e para as mulheres da virada do primeiro milênio, era o medo do pós-morte, ou seja, o medo do além, que mais inquietava as pessoas. E isso era possível por causa do ambiente medieval, que era intensamente impregnado de religiosidade, que fazia com que os homens e as mulheres sentissem com muito mais força a existência de um mundo depois da morte do que atualmente sentimos. Assim, para eles, menos do que a passagem da morte, o que mais importava era a destinação ao paraíso ou ao inferno. E é aqui que a dobradinha com a sociologia vai entrar. Nós vamos fazer uma leitura deste capítulo sobre o crivo do conceito de ideologia para a gente entender um pouco mais essas diferenças. Dentre as várias correntes de pensamento que dão significado ao conceito de ideologia, nós vamos tomá-lo em seu sentido etimológico, ou seja, o significado da palavra. Ideologia significa estudo das ideias e comporta a noção de como elas têm origem, ou seja, não surgem do nada. Pelo contrário, elas se originam em contextos sociais e culturais específicos e buscam se afirmar como um conjunto ordenado de valores, concepções e significados que dão sentido ao mundo. Em resumo, elas se tornam visões de mundo. Então, dessa forma, é compreensível a existência de ideologias, já que cada grupo social, cada cultura, representa o mundo a partir de critérios próprios e essas visões de mundo, muitas das vezes, estão em conflito para se tornarem dominantes. Diante dessa aproximação conceitual, podemos nos perguntar: a diferença ideológica entre uma sociedade laica, materialista, cientificista como a nossa, ela gera uma diferença de valores em relação a uma sociedade mística ou religiosa como a medieval? Então, para responder essa pergunta, nós vamos debruçar sobre esse pequeno texto riquíssimo, auxiliados pelos conhecimentos da sociologia. Boa leitura e bom trabalho. Um abraço.